Eu dei entrada na agência em fevereiro. O meu application eu só finalizei, ele consegui finalizar em março. E tudo deu certo, assim, pra mim embarcar mesmo em agosto, né? Que eu embarquei em agosto. Então eu fiquei de março a julho procurando família. Então eu ficava bem apreensiva, porque eu achei que o processo seria um pouco mais rápido, só que é que não depende de você, só de você, né? Depende da família, das entrevistas, do seu feeling com as entrevistas e tudo mais. Então levou um pouco mais de tempo, mas no fim deu tudo certo. Assim, na hora que você chega aqui na casa, você vê que, putz, agora eu só falo inglês, eu quero ver eles me entenderem e eu expressar aquilo que eu quero falar, né? Mas a rotina aqui deles não, pra mim aqui não é muito difícil, porque eu cuido de uma criança só, de uma menina ela vai fazer 2 anos agora, sábado. Então, é uma rotina bem tranquila, nós aqui. A mãe dela me ajuda super, o pai dela também me ajuda super. Eles são super, super, super amigos, meu aqui no caso. No começo eu saía bastante com eles, até eu começar a encontrar amigos aqui. Depois comecei a sair com meus amigos e tal, passeios. Eu conheci a Coca, que aqui onde eu moro tem a empresa, tem um museu da Coca, é muito interessante, muito legal. Só não conheci o aquário ainda, mas é muito legal aqui. E é isso. Agora eu não tô viajando muito, mas eu viajo bastante. Eu viajo não, né? A última viagem que eu fiz foi com eles. A gente foi pra praia na semana passada. Fala pra gente antes. Eu moro no estado da Geórgia, em Decatur. Fica próximo da Flórida, Alabama. Do tempo que eu estou aqui, que eu passei o inverno aqui, o outono e inverno, nevou um dia. Aqui na minha cidade, né? Tem outras cidades que nevou um período maior. Mas aqui, no caso, foi tipo um dia, menos de um dia, no caso. Ela é mais quente, aqui é bem quente, aqui é bem calor. Eu fiz amizade com umas meninas no mesmo dia de embarque que o meu, aí mesmo em São Paulo. E no voo mesmo, que a gente ficou juntas no hotel e tudo mais. E até hoje a gente ainda tem contato. Eu fui para Orlando com 2 amigas que eu conheci no treinamento. Nós temos ainda amizade até hoje. Existem grupos no Facebook, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, de au pairs que moram no estado para onde você vai. E um grupo de amigas que eu tenho foi porque elas postaram no grupo e a gente combinou de viajar juntas. Então nós fomos para Nashville num grupo que eu não conhecia ninguém, mas que nós viramos amigas depois. E também tem o grupo das au pairs da LCC, né? Que é a sua diretora de área aqui no caso. E aí tem várias nacionalidades também. E tem os encontros com a LCC. No meu caso, eu também vim, eu não sei se você lembra, também vim sem saber cozinhar. Até hoje eu não cozinho muito aqui, eu só faço comida para a minha criança, cozinho muito raro para eles aqui, ou então eu faço para mim. Eu tenho a liberdade total para poder fazer a minha comida aqui, comer o que eu quiser, abrir a geladeira, armário e tudo mais. Tudo que eu quiser também eu posso colocar na lista de mercado. A minha roça sempre me pergunta o que eu quero, que ela sempre compra. Ou às vezes eu nem coloco nada e ela sempre acaba comprando coisas pra mim, que ela sabe que eu gosto. Eles são muito divertidos aqui. Foi tipo... não sei, a gente dá muito certo aqui. Tem, assim, qualquer família, qualquer lugar, até com seus pais mesmo, a gente acaba tendo uns atritos, algumas coisas assim, que a gente não concorda, mas conversando passa tudo bem. E aqui é a mesma coisa. No começo, assim, no começo é um pouco mais fácil até você conhecer todo mundo, porque querendo ou não, quando você não conhece, assim, as coisas vão passando e tudo mais, mas com o tempo você vai criando manias, vai conhecendo as manias dos outros, passa a ter um convívio um pouco mais cansativo. Mas aqui tá tudo bem até hoje, a gente tá dando certo. E vamos pro 2º ano, né?
Eu enrolei muito para fazer os meus cursos, e porque eu preciso dos créditos para poder começar o segundo ano, né? Se eu não tiver as 36 horas, as 60 horas de crédito, eu não consigo fazer a extensão. Então, eu tô terminando. Assim que eu terminar, eu converso com eles. Quando eu decidi, eu não estava trabalhando. E já fazia um ano que eu já tinha terminado o curso da faculdade e não tinha conseguido emprego. E eu tive experiência com criança durante o curso, então foi uma oportunidade de trabalho mesmo. Para mim, no meu caso, foi uma oportunidade de trabalho. Foi por isso que eu escolhi. Eu descobri a sua agência por causa que lá onde eu fazia o curso de inglês, eles tinham uns posters, né? Falando sobre o programa. E eu tinha uma pessoa que também me falou sobre o programa. Então eu fui na agência, procurei saber, interessei. E assim, da primeira vez que eu fui na sua agência, você me tratou como uma pessoa que você já conhecia. Você me explicou todos os detalhes perfeitamente. Você não deixou nenhuma dúvida. E a todo momento que eu precisava, que eu tinha dúvidas, que ou eu estava insegura, eu estava com medo, eu sempre te mandava mensagem. A qualquer momento que você podia, você me respondia. Eu já cheguei a mandar mensagem até no dia do domingo. E você sempre me respondeu. E mesmo quando eu cheguei aqui, eu sempre, às vezes, pergunto alguma coisa ou outra. E você sempre me responde. Então, assim, eu não tenho o que reclamar de nada. Pra mim foi tudo perfeito. O embarque foi tudo muito esclarecido. Assim, eu não tive nenhuma dúvida. Assim, você imprimiu lá, né? Tudo certinho, explicando, detalhe por detalhe. Muito, muito organizado. Quando eu cheguei aqui, eu não entendia muita coisa. Eles falam muito rápido. Quando eu cheguei aqui, o choque cultural foi muito forte. Minha cabeça estava muito confusa. Eu não sabia se eu virava para a esquerda, se eu virava para a direita. A cultura é muito diferente. Eu não sabia como lavava roupa. Eu não sabia como lavava louça. Eu não sabia o que fazer para comer. Eu abria a geladeira, me sentia perdida. Mas aí, no segundo mês, parece que é como se eu tivesse tendo que me redescobrir e me reinventar em uma outra vida, entendeu? Eu percebo que se eu não conseguir falar uma coisa em inglês, eu não consigo me expressar. Até hoje, no dia de hoje, eu tenho um caderninho que eu já quase enchi ele com umas 300 palavras já novas que eu conheci. Só que eu percebi que isso ainda não era o suficiente, porque parece que a conversação, né, tava difícil ainda. Aí eu fiquei sabendo de um curso que era por conta da pandemia, tá tudo online, né? Então eu me inscrevi nele, ele é gratuito, não pago nada. As aulas são 2 vezes na semana. E é uma hora de aula. É muito bom, não pago nada. Os $500 que eu tenho da bolsa eu ainda não usei, ainda vou usar com outra coisa. Esse eu consegui de graça. E eu cheguei com o inglês aqui intermediário, mas agora ele já tá no avançado. Tudo todo santo dia. Eu sou a Júlia, eu tô aqui nos Estados Unidos há 1 mês e meio praticamente. Eu moro numa pequena cidade, na Pensilvânia, perto de Filadélfia, né? E assim, o que eu posso estar falando da minha experiência? Eu ainda estou muito na fase lua de mel do programa, né? Que eu cheguei, assim, praticamente agora. Mas, assim, o meu processo durou de junho de 2019 a dezembro de 2019, que foi quando eu terminei o meu application, né? Eu me dei esse tempo porque eu estava finalizando a minha graduação e eu tinha planejado, desde sempre, eu coloquei na minha cabeça que eu queria estar viajando em março, que foi o que aconteceu realmente. Nesse período de junho a dezembro, eu contei muito com a Débora, né? Acho que toda dúvida que eu tinha, ela chegava domingo à noite, eu mandava mensagem para ela e ela já retornava para mim. Isso foi muito primordial, né? Durante o meu processo de application. Eu não tinha tantas horas de experiência, então eu aproveitei esse momento para fazer um voluntário, que foi o que eu consegui na época. Então eu consegui a experiência com crianças também fazendo esse voluntário.
Então, assim que eu finalizei o meu processo de application, eu passei para a Débora, ela revisou tudo certinho e eu fiquei online no começo de dezembro. Foi um processo que eu fiquei um pouco preocupada por ser dezembro. Eu pensei que não ia ter muita família entrando no meu perfil, por ser final de ano e Natal e tudo mais. Mas então, assim, naturalmente começou a ter um movimento no meu perfil. E ao todo foram 3 famílias que entraram no meu perfil e eu acabei fechando com a primeira. Acho que é muito de sentir a vibe da família e ver se você está de acordo com tudo que você planejou, porque eu não sou uma pessoa muito exigente. Eu tinha na minha cabeça que eu queria uma família que tivesse o final de semana off, que era o que eu sempre planejei, que não tivesse o curfew, que é o horário de chegar em casa se você sair. E o carro, quanto ao carro para dirigir um carro pessoal, eu não tinha como critério, porque até no Brasil não tinha um carro para mim, então eu não via como prioridade. Então, esses foram os meus critérios. Eu cuido de 2 crianças, uma de 8 e uma de 5 anos. São idades ótimas para mim, que era realmente a idade que eu tinha mais contato. Sobre as minhas entrevistas com as famílias, que eu acho que é um momento que você meio que se questiona o que você vai fazer. Porque é o primeiro momento que você vai falar inglês com uma família e você se sente um pouco nervosa. Eu acho que no primeiro momento é muito importante você fazer perguntas sobre as crianças, para você poder conhecer mais sobre elas. Então, você formula perguntas sobre alimentação, rotina, hobbies, para você criar já um vínculo com a família que você está conhecendo. E aí eu cheguei a fazer, acho que 3 entrevistas com a primeira família, 3 com a segunda, e a terceira não foi para frente. Durante o primeiro momento eu sempre busquei focar nas crianças, aí quando eu tinha oportunidade eu já perguntava sobre mim, sobre as minhas responsabilidades, sobre o que seria de mim vivendo com eles, né? E eu sempre busquei também deixar muito natural, não uma coisa muito robótica, para poder já estar criando um vínculo, porque você vai ficar aqui 1 ano, né? Então você quer ficar num lugar que você vai estar confortável. Durante todo esse momento, assim, eu acho que a Débora falou muito sobre aí prestar, tipo, o apoio que você precisa. Isso realmente eu me senti muito amparada, porque foi a primeira viagem que eu fiz na minha vida inteira, foi essa viagem que eu fiz aqui para os Estados Unidos. Eu não sabia nem como que era um aeroporto na minha cabeça. E assim, no pré-embarque ela mastigou tudo pra mim. Ela falou, o aeroporto é assim, você vai lá, você faz isso. E aí eu me senti muito confortável. Eu senti, não, eu tô preparada pra isso. Então, desde o começo, assim, do processo, eles foram me amparando, sempre tirando minhas dúvidas. E foi o que me deixou muito confortável, muito segura, pra mim estar me jogando, assim, nesse programa. Eu tô nos Estados Unidos há 1 ano e 4 meses já. Eu estou com a mesma família desde que eu cheguei. Cuido de 3 crianças. Minha rotina é bem ocupada, assim. Eu trabalho 9 horas por dia, 5 vezes na semana. Se a minha família não tem date night. Agora na quarentena não tem. Então, tô só trabalhando no meu horário normal. O programa, para mim, foi uma experiência incrível de vir estudar nos Estados Unidos, na minha carreira de arquitetura, de uma forma barata. Então, hoje eu faço college e concilio com au pair. Com a questão da quarentena e tudo mais, hoje meu college passou a ser online, mas eu consigo conciliar minhas aulas e o trabalho de au pair. Eu usei toda a minha bolsa da família para pagar esse curso que eu estou fazendo e ainda pago mensal com o plano que a universidade e o college me deu para eu pagar com o meu salário. Então, isso vai ser, quando eu voltar para o Brasil, vai ser uma experiência maravilhosa para eu ter um emprego melhor no Brasil e um salário melhor do que eu tenho agora. Quando eu cheguei aqui, eu ligava para a Débora quase toda semana. Tinha uma ligação bastante e a Débora me ajudou muito no processo do application. Ela corrigiu tudo, ela foi muito atenciosa. Toda a família que entrava no meu perfil, eu conseguia mandar para ela. Ela dava a opinião dela e a família que eu e ela gostamos mais antes de eu ter minha entrevista é a família que eu moro hoje. O que eu posso falar sobre o au pair? Não é um trabalho... Se você não gosta de criança, não é o seu trabalho, gente. Eu vou ser bem sincera. Você tem que gostar de criança. Se você não gosta, não vem.
porque você vai lidar com eles não são fáceis. Criança não é fácil, eles têm os momentos dele, assim como a gente tem os nossos. Então, você tem que gostar de trabalhar para criança.